transmitindo. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Queridos, abra aí a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia, vamos para a ministração da palavra dessa terça-feira, palavra de ensino. E eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, né, irmãos, adorando, glorificando o nome deste Deus. Você que é um membro da igreja, membro do corpo de Cristo, aliás, Deus abençoe você por estar priorizando estar aqui na casa de Deus, amém, irmãos? Então, abra a tua Bíblia em Lucas 16, versículo 10, glória a Deus. Lucas capítulo 16, versículo 10, irmãos. É um privilégio para o cristão estar no culto de ensino. Você que está em casa, você que é membro, pegue esta palavra, amém? Não falte o culto de ensino, porque o culto de ensino é um culto de instrução. E nós precisamos da orientação de Deus para nossas vidas. Lucas 16, 10, quem encontrou, diga amém. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Agora vamos ler novamente. Talvez na sua versão está: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala conosco, dá direção para esta ministração. Ministra o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Queridos irmãos, você pode tomar o assento, e eu peço a atenção de toda a igreja aqui para o altar. Irmãos, essa palavra que Jesus, ele cita aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, versículo 10, Jesus ele coloca aqui uma regra. Isso aqui é uma regra, irmão, estabelecida. E essa regra ela é funcional, ela funciona. A palavra diz que aquele que é fiel no pouco, esse é fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco, ele é infiel no muito. E isso é uma regra, irmãos. Se o homem ele é infiel no pouco, se ele é fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito. Mas se ele é infiel no pouco, ele vai ser infiel no muito. Então, irmãos, eu quero falar aqui sobre a fidelidade do crente. Eu quero falar sobre a fidelidade do cristão. Irmãos, o cristão, ele tem por dever em ser fiel. Deus ele chama a sua igreja, Deus chama o seu povo para sermos fiéis. E Deus, em nenhum momento, irmão, da Bíblia ou da história, ele vai abrir mão da nossa fidelidade. Em nenhum momento da nossa vida, Deus vai aceitar que nós sejamos infiéis. Jamais Deus vai olhar para mim e vai dizer: pastor, você pode ser infiel e a sua infidelidade me agrada. Você não vai ver. Nas páginas sagradas, na escritura, Deus fazer isso. Porque a infidelidade, irmãos, desagrada a Deus. E a fidelidade agrada ao Senhor. E nós precisamos entender essa regrinha que Jesus coloca aqui. Aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. E isso tem a ver em todas as áreas da nossa vida. Isso tem a ver com as nossas contribuições. Isso tem a ver com nossos deveres sociais. Isso tem a ver com o pagamento dos nossos impostos. Isso tem a ver em todas as áreas da nossa vida. Se a gente é fiel nas mínimas coisas, a gente vai ser fiel nas máximas coisas.
Se a gente é infiel nas mínimas coisas, a gente será infiel nas coisas grandes também. Então isso é uma regra, e esta regra ela não é quebrada. Jesus afirma isso aqui. Agora, irmãos, a fidelidade é um dos assuntos capitais da Bíblia. A Bíblia sempre vai falar da fidelidade. A Bíblia sempre vai cobrar a fidelidade do homem e da mulher. Irmão, trata de um atributo que é um atributo que não é um atributo negociável. Deus jamais vai negociar comigo aceitando que eu seja infiel. Deus quer e sempre vai cobrar que eu seja fiel. Deus sempre vai cobrar de você fidelidade. Deus sempre vai cobrar de você compromisso. Deus sempre vai cobrar de nós obediência, porque Deus ama a fidelidade, irmãos. Agora olhe para mim, irmãos. Deus ele requer de seus filhos, Deus ele requer de todos os crentes que eles sejam fiéis. Irmãos, por mais que eu viva na igreja, se eu quiser ser infiel, por um momento Deus até deixa, mas as bênçãos de Deus não vai vir para a minha vida. Porque quando Deus, irmãos, chama Moisés de Moisés, eu vou escolher 2 montes, em cima desses 2 montes, um eu vou proferir a bênção, e no outro eu vou proferir a maldição. E Deus ensina para o povo que a obediência que viria através, que seria proferida naquele monte, e a maldição também, ela viria por causa a bênção viria por causa da obediência, e a maldição viria por causa da desobediência. E você vai perceber que a obediência que Deus cobra ali, não é uma obediência imposta, é uma obediência voluntária. Deus diz para o povo assim: olha, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês serão benditos ao entrar, vocês serão benditos ao sair. Vocês terão a bênção, a minha bênção na vida de vocês. E a obediência que o texto prega ali, ela não é uma obediência imposta. Deus não está obrigando o povo a obedecer, mas Deus está dizendo: se vocês não obedecerem, vocês vão ter a maldição sobre vocês. Se vocês não obedecerem, em vez de vocês viverem a bênção, vocês vão viver o quê? A maldição. Porque a obediência que Deus quer para nós, irmão, é uma obediência voluntária. Deus quer que nós automaticamente entendemos que nós temos que obedecer. Deus ele quer que nós, pela sua palavra, venhamos entender, pelo entendimento da palavra, que nós devemos obedecê-lo, honrá-lo, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Mas hoje, a maioria das obediências hoje na vida do crente, a pessoa entende que tem que ser aquela obediência obrigatória, algo obrigado. E Deus não quer que nós servimos a Ele assim, irmão. Deus não quer que eu obedeça a palavra só porque Deus é juiz, Deus é juízo, e se eu não obedecer eu vou para o inferno. Essa não pode ser a mentalidade do cristão. Quem está comigo, levante a mão. Deus quer que eu entenda a sua palavra e voluntariamente o obedeça. Deus quer que eu ouça a sua palavra, examine a sua verdade e decida obedecê-lo sem precisar de uma imposição, de uma ordem de Deus na minha vida. Quem está comigo, levante a mão. E a maioria dos crentes, para obedecer, tem que ter aquela imposição, né? Tem que ter aquela obrigação, senão não obedece. E uma obediência imposta não está agradando a Deus, porque é eu que tenho que decidir voluntariamente em viver de uma maneira que agrada a Deus, de viver de uma forma que vai agradar ao Senhor. Agora olhe para mim, irmão.
O cristão, ele tem o dever da fidelidade. Todo crente tem um dever de ser fiel. Cada crente deve andar diante de Deus em fidelidade. E eu quero dar 2 textos para você. 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. E 2 Crônicas 19, 9. Cada crente deve andar diante de Deus em fidelidade. Por quê, irmão? Porque a infidelidade, olhe para mim, ela não agrada a Deus. E quando eu falo de infidelidade, eu estou falando de coisas que nós praticamos que desagradam ao Senhor. Irmãos, não sei se você sabe, mas mentira é infidelidade. Comprar e não pagar, enganar os outros é infidelidade. Andar mentindo para as pessoas é infidelidade. Irmãos, trair a esposa é infidelidade. Estar casado e estar paquerando outro enquanto está casado, isso é infidelidade. E o crente tem que andar em fidelidade, irmãos. Cada crente deve servir a Deus em fidelidade. Olhe para mim. Você não tem que servir a Deus apenas por servir. Deus quer que eu sirva a Ele em fidelidade. Porque não adianta eu estar servindo a Deus na igreja, mas eu não sou fiel. Não vai adiantar. Porque primeiro eu não vou ter bênção de Deus na minha vida. A trombeta vai tocar e eu não vou ser arrebatado. Eu não vou ser levado ao céu. Porque eu estou servindo a Deus sem fidelidade. E Deus quer que eu sirva a Ele em fidelidade. E a palavra fidelidade aqui tem a ver com a obediência, irmão. Irmãos, o profeta Samuel chegou diante de Saul e disse: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora me diga se Saul quis obedecer. Quis? Não. Sabe por quê? Porque no coração de Saul havia um espírito de desobediência, irmão. E quando nós desobedecemos, a gente não está desobedecendo apenas a palavra, a liderança, o ensino, mas a Deus, irmão, que é superior a tudo e a todos. Irmão, cada crente deve atuar na obra de Deus com fidelidade. Agora imagina se eu continuar aqui, ó. Eu estou na obra, sendo um pastor pela vontade de Deus, mas eu não posso viver na obra, atuando na obra de forma infiel, porque Deus não vai se agradar de mim. Imagina nós viver na obra, atuar na obra de forma infiel. E quando eu falo atuar na obra de forma infiel, eu não posso estar servindo na obra de Deus, no trabalho do Senhor, e ao mesmo tempo cometendo coisas que desagradam a Deus. Olhe para mim. Você não pode ser um músico que toca na igreja. Olhe para mim, jovem, mas você vai lá fora e namora escondido, irmão. Deus não quer isso. Isso é infidelidade, é ou não é? Atuar na obra de Deus de forma infiel. Não, eu toco o instrumento aqui da obra, eu estou tocando, né? Lindo, lindo, lindo és. Está adorando a Deus aqui, atuando na obra de Deus. Mas quando chega lá, manda a mãe lá para baixo da ponte, irmão. Deus está se agradando? Deus não está se agradando. Porque eu estou atuando na obra de forma infiel. Olhe para mim. E quando eu prego isso aqui, igreja, eu quero gerar no teu coração temor. Porque a palavra diz que é para nós temer e tremer diante de Deus, irmão. É para nós temer e tremer diante do Senhor. Não é só para nós temer a Deus, para nós tremer diante dele. Então nunca atue na obra de forma infiel, irmão. Vamos ser fiel, porque a fidelidade agrada ao Senhor. 2 Reis 12, capítulo 12, versículo 15, e 2 Crônicas 31, versículo 15 ao 18. Agora, irmãos, existem os impedimentos para uma vida de fidelidade. Anota aí essa frase.
existem impedimentos para uma vida de fidelidade. E quais são os impedimentos que impedem nós termos uma vida de fidelidade? Primeiro, a perda de motivação na vida espiritual. Pastor, eu estou na igreja, mas eu não tenho motivação. Eu venho, mas eu venho muitas das vezes até obrigado. Eu venho porque é o jeito, não tenho uma motivação, irmão. Quando você lê o Salmo 122, você vai ver a motivação que o salmista tinha. Qual era? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não foi para a igreja, para a congregação apenas por ir. Ele foi motivado. Você lembra de Simeão, irmão, o velhinho, que apresentou Jesus? A Bíblia diz que ele foi para o templo movido pelo Espírito. No mesmo dia que José e Maria estavam lá para apresentar o menino, o Espírito tocou no velho Simeão e moveu ele. Ele foi movido pelo Espírito. Ele foi para a congregação levado pelo Espírito. O Espírito Santo conduziu ele ao templo, irmão. E como é interessante quando a gente vem para a igreja movido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, irmão. Segundo impedimento para uma vida de fidelidade. Primeiro, a incapacidade de resistir os ataques de Satanás, irmão. E como tem na igreja crentes que têm a incapacidade de resistir o ataque de Satanás. No primeiro ataque ele já corre, no primeiro ataque do inferno ele já desiste, no primeiro ataque de Satanás ele já não quer vir mais para a igreja, já quer ficar em casa. Então o cristão tem que resistir o ataque. O que a palavra diz? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Olhe para mim. A Bíblia manda resistir o diabo, irmão. Olhe para mim. Não é para resistir a mulher sem vergonha, não. A mulher sem vergonha, tu corre. Diga glória a Deus. Levante a tua mão. É para resistir o diabo. Olhe para mim. Irmãos, a incapacidade de resistir os ataques. Por exemplo, na área da honestidade. Sabia que Satanás vai tentar nós na área da honestidade? Para nós não ser honestos, irmão. Abre a tua Bíblia comigo aí. Em 2 Reis, capítulo 12, versículo 15. Irmãos, a Bíblia diz que o povo trazia as ofertas para a casa de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que recebiam a oferta, muitas das vezes nem contavam. Por quê? Porque eram fiéis. Eles eram fiéis, irmãos. Daniel 6, versículo 4, vai dizer que os presidentes, os sapatras, procuraram motivos para ver se Daniel era infiel. Mas a Bíblia diz que não encontraram, porque Daniel era um homem fiel, irmão. Olhe para mim e diga: Daniel era fiel. E Deus quer que nós também sejamos fiéis a Ele. Irmão, não seja infiel na área da honestidade. Seja honesto. Diga glória a Deus. E a honestidade, ela está até no... Você que trabalha com venda, seja honesto lá com o preço que você coloca no produto. Seja honesto com as coisas que você faz, irmão. Seja honesto. Irmãos, eu fui tirar uma xerox em um determinado lugar, em outro estado, e a pessoa, ela conhecia. Eu estava dando curso bíblico em algumas igrejas e lá Deus me abençoou. Fazia turma e Deus me abençoou. Um período que eu fiquei sem trabalho e eu fiz isso, para trazer o recurso para casa. E eu fui tirar umas xerox de materiais lá, de apostila, e a pessoa disse, eu perguntei quanto é, ele disse, é tanto isso aqui. E era um valor mínimo, mas a apostila, valor 10 reais, mais ou menos. E ele disse assim, mas para o senhor,
que está fazendo curso, ganhando um rolo de dinheiro, vai ser maior. Eu disse, negativo. O valor da Xerox, para todo mundo é esse valor aqui, está aí na placa, no painel. Não é porque eu estou ganhando um dinheirinho a mais, que tem que aumentar a Xerox só para mim. Está vendo, irmão? A falta de infidelidade das pessoas, irmão. Querendo se aproveitar das outras. Diga glória a Deus. A gente tem que ser honesto, sim ou não? Honesto, a honestidade agrada ao Senhor, irmão. Olhe para mim. Irmão, como é que eu sou honesto? Se emprestou, devolva. Se emprestou, não fica, devolva porque é emprestado. Diga glória a Deus. Dá um jeito e tenta resolver a situação. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos honestos, irmão. E eu quero ensinar uma coisa para você com dívida. Você marcou algo, não deu, o negócio ficou difícil, complicou. Justifica pelo menos. Conversa e negocia uma nova data. Ó, vamos fazer assim. Que assim vai agradar a Deus. Sim ou não, irmão? Então não se esconde, irmão. E tem crente que a área que mais crente anda enganando as pessoas aí, irmão, é na área da honestidade, é ou não é? Antigamente o pastor tinha crédito em todos os mercados da cidade, era ou não era? Vai lá, irmão, vai lá agora tentar para ver se vende. Você diz que é pastor, a pessoa diz, vixe. É, irmão. Tem classes que estão desacreditadas no país: pastor, né? Policial e político. Quando olha essas três áreas, esses três grupos de vixe, tudo é ladrão. Pastor é ladrão, polícia é ladrão, política é ladrão, é ou não é? Por causa da falta de honestidade, irmão. Então, olha só, nós precisamos ser honesto. Olhe para dentro dos olhos do irmão e diga, seja honesto, irmão. E deixa eu ensinar uma coisa, irmão. Tudo que é combinado não é injusto. Olhe para mim. Você lembra da parábola do trabalhador da vinha? O homem plantou uma vinha e ele foi atrás de trabalhadores para trabalhar na sua seara lá. E a Bíblia diz, irmãos, que de manhã cedo ele contratou logo uns para trabalhar. Aí depois lá pelas 10 ele foi lá na praça, viu um povo desocupado e disse, vamos trabalhar. Depois lá por meio-dia ele foi lá de novo, encontrou mais uma turma desocupada e disse, vamos lá trabalhar. Depois lá para as 2 ele foi lá e viu mais outra turma desocupada e contratou. Lá no finalzinho quase da tarde ele foi lá de novo e contratou mais alguns que trabalharam só 1 hora de trabalho. Aí na hora do pagamento, irmão, da jornada, de cumprir ali o salário, que era uma moeda, um salário de uma jornada, ele chama os trabalhadores e paga todos a mesma quantia. Aí aquele, irmão, que trabalharam 1 hora, ganharam o mesmo tanto de quem trabalhou o dia todo. E quem trabalhou o dia todo ficou louco, ficou zangado da vida. Esse patrão é injusto. Nós trabalhamos o dia todo, nós suportamos o calor todo do dia, e a gente vai ganhar, esses que trabalharam 1 hora, vai ganhar o mesmo tanto que nós. Aí o senhor, aquele patrão vai dizer, olha, eu não fui injusto com vocês, porque eu combinei um salário, eu combinei uma moeda, eu combinei. Agora será que eu não posso ser generoso com o dinheiro que é meu? O dinheiro é meu, se eu quiser abençoar quem trabalhou só 1 hora, eu faço. Agora você vai perceber, irmão, que aquele senhor, ele não foi injusto. Sabe por quê? Porque o que é combinado não tem injustiça. Se alguém te contratou para trabalhar e disse, olha, o trabalho aqui é das 7 da manhã à meia-noite, e você vai ganhar só R$1.000. Aí você aceitou o combinado. Aí você entra, começa a trabalhar. Daqui a pouco você começa a falar mal do patrão. Esse patrão é ruim, esse patrão é perverso, fazendo eu trabalhar esses horários todos para ganhar só essa mixaria aí. Ele está sendo injusto, irmão? Não, porque você combinou, você aceitou.
Agora, quem vai, você não é obrigado a aceitar. Uma vez que aceitou, tem que ter cuidado, para não acusar que alguém está sendo injusto, irmão. E também, quem vai contratar alguém tem que ter cuidado, irmão, para não explorar as pessoas. Quem está me entendendo? Irmãos, eu aconselhei uma irmã, e a irmã disse aqui que estava trabalhando numa casa conhecida, e ela disse que lá, de empregada, a mulher ainda queria bater nela ainda. Chegou na igreja chorando, ganhando uma merreca, e a mulher ainda queria dar acabar de vassoura nela. Eu disse, o quê, irmã? O quê? Disse, irmã, só não é obrigada a estar lá não, irmã, sai de lá. Deus vai abrir uma porta melhor para a senhora. E ela pegou aquela palavra que eu liberei, amém? E ela saiu de lá, parou de levar as cavadas de vassoura, diga glória a Deus. E Deus abriu porta para ela, irmão. Conseguiu um carro de lanche, começou a vender lanche e está muito feliz, melhor do que estar lá levando cavada de vassoura, diga glória a Deus. Irmão, nós não somos obrigados a se submeter a situações que ferem a palavra de Deus, irmão. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Que fere a palavra de Deus. Agora olhe para mim, irmão. Impedimentos para uma vida de fidelidade. Perda de contato com a palavra de Deus. Não perca o contato com a palavra, irmão. Não seja um cristão na igreja que não examina a palavra, irmão. Examine a palavra. Quem leu a palavra hoje? Quem leu a Bíblia? Faz assim, sincero. Poucos irmãos. Lê a palavra, irmão. Não viva na igreja sem ler a palavra. Não perca o contato com a palavra. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 28, 9. Deuteronômio 28, 9, irmão. A gente não pode perder o contato com a palavra de Deus. O contato com a palavra de Deus, irmãos. Porque isso não vai agradar o Senhor. Vai marcando aí, os irmãos vão lendo devagarzinho em casa. Irmãos, as principais áreas da fidelidade. Olhe para mim agora. As principais áreas da fidelidade. Quais são as áreas da fidelidade? Primeiro, fidelidade para com a pessoa de Deus. Quem serve a Deus tem que ser fiel com Deus. Porque não adianta eu aceitar Jesus aqui, ó. Eu levanto a minha mão, aí eu venho para a igreja, mas eu não sou fiel com Deus que eu professo. Eu tenho que ser fiel com o meu Deus, para que as bênçãos dele venham sobre a minha vida. Segundo, irmão, eu tenho que ter fidelidade para com a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 89. Primeira epístola de João 4, versículo 1 e 2. Então a gente tem que ser fiel com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que não é para mentir, eu não vou mentir. Se a palavra diz que não é para eu cobiçar a mulher do próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Se a palavra diz que não é para eu andar nas trevas, eu não vou andar nas trevas. Porque a regra de fé para a nossa vida é a Bíblia, mas é a palavra de Deus. Ela é a regra, ela é a bússola. Quem está me entendendo? Domingo eu estava comentando com os jovens que estavam aqui, e eu disse assim, irmãos, alguns irmãos que estavam aqui comigo, eu disse, irmãos, eu não posso levar a igreja, o rebanho, através da minha opinião. Eu tenho que levar com a instrução da palavra, que é a palavra que instrui. Porque muitas vezes alguém pode se apoiar na opinião do pastor, na opinião de alguém, e ele pode até dizer assim, não, eu faço porque o pastor mandou, eu faço porque o professor disse, eu faço porque o fulano falou. Não, nós apoiamos na base da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós, nós fazemos. Se a palavra disser que não é para fazer, a gente não vai fazer. Quem está comigo, levante a mão. Quem tem a palavra como regra de fé na sua vida, levante a mão. Irmãos, olhe para mim. Nós temos agora a fidelidade para com a igreja de Deus. Irmão, Deus me colocou em uma igreja, sim ou não? Em um lugar, para eu servir a Deus, para me ser ensinado, para me ser orientado.
Então eu vou ser fiel ali onde Deus me colocou. Sabe por quê? Nada contra essa transição de igreja em igreja. Não, nada contra. A gente não proíbe. Se eu posso visitar, pode. Mas quem vai visitar tem que ter um cuidado com o que você vai receber lá, irmão. Se não é um ensino distorcido daquilo que a sua igreja está ensinando. Porque muitas das vezes você está recebendo o ensino genuíno, verdadeiro da palavra. Aí você vai para um lugar e lá você recebe uma palavra fermentada, misturada, distorcida, e aquela palavra penetra na tua mente. Muitas vezes as influências daquele lugar você quer trazer para a tua vida, para a sua igreja. É ou não é? Porque muitas das vezes você vai para um lugar, não estou criticando, irmão. Não estou criticando não. Mas você vai para uma igreja de parede preta, lá você vê os movimentos, aquelas coisas todas. Olha para mim. Aí você diz assim, não, as paredes pretas é melhor. Eu vou chegar lá para o pastor, na Ilse, e pedir para ele pintar logo as paredes de preto. Que eu achei legal, achei máximo. Está vendo que influenciou, irmão? Está vendo? Isso é muito perigoso, diga glória a Deus. São costumes que cabem lá e não costumes que cabem aqui, diga glória a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas influências, irmão, em saber separar. Paulo orienta que é para nós ouvir de tudo, mas reter o que é bom, reter o que edifica, diga glória a Deus. E essa separação é igual comer um peixe. Você pega o peixe e coloca todo na boca, não é isso? Como é que faz? Separa, tira a carne e coloca as espinhas do lado. Assim é a vida do cristão, irmão. A vida do cristão, ela é uma balança. Você tem que balancear o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Quem pode glorificar o Senhor? Agora, irmãos, existem 3 notáveis exemplos de fidelidade. Abra a tua Bíblia aí que eu vou mostrar para você. Primeiro, a fidelidade de Noé. Noé era fiel, irmão? Era. Noé era um homem fiel a Deus. Segundo exemplo, Abraão. Abraão era fiel? Sim, senhor. Abraão era um homem fiel a Deus. Terceira, Ruth. Ruth era fiel? Fiel, irmão. Era uma pessoa fiel a Deus. A prova que quando ela entra ali nos campos de Moabe, ela não sai se oferecendo para os moços ali não, irmão. Porque além do Boaz, havia rapazes ali que estavam trabalhando lá no campo. E você não vai ver ela se oferecendo para os rapazes, doida para casar, diga glória a Deus. Se ela fosse uma oferecida, ela ia chegar assim, eu estou falando daqui da Bíblia, olha para cá. Ele ia chegar e dizer assim, olha, eu estou disponível, ó, moçada, estou disponível. Quem quiser casar comigo, estou aqui. Ela fez isso, irmão? Não, que ela era fiel, diga glória a Deus. Uma pessoa fiel, irmão, ela espera o tempo de Deus. Levanta a tua mão. Você que é uma mulher de Deus que está solteira, homem fiel que está solteiro, espere Deus fazer na tua vida. Porque a Bíblia diz, irmão, que a esposa prudente, ela vem da onde? Do Tinder? Não. A esposa prudente, ela vem do Senhor. Levante a tua mão. Então espera no Senhor. Que é do Senhor, Deus vai mandar uma pessoa abençoada para a sua vida. Diga glória a Deus. Que vai aguentar você. Diga aleluia. Irmão. Porque casamento tem que ser alguém que aguente a gente. Diga glória a Deus. Isso. Que às vezes a gente não é. Às vezes a gente não é elemento fácil não, né, irmãos? Então a gente tem que esperar no Senhor. Olhe para mim. Irmãos, vamos seguir o exemplo de Noé, o exemplo de Abraão e de Ruth. Agora existe recompensa na fidelidade? Existe. Pastor, qual recompensa eu tenho se eu for fiel? Abra a tua Bíblia comigo aí em Provérbios 13, versículo 17. Glória a Deus. Pega esse microfone aqui para mim. Glória a Deus. Abre ele aí. Glória a Deus. Aleluia. Leva ali para o irmão Maurício ler para mim os versículos rapidinho. O microfone. Isso. Glória a Deus. Provérbios 13, 17, irmãos.
Abra a tua Bíblia comigo enquanto o irmão Maurício lê. Provérbios 13, 17. A recompensa da fidelidade, irmãos. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus ele se agrada de nós. E nós temos um grande resultado. Olhe para mim agora, vamos ouvir. Provérbios 13, 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina, é remédio. Agora Provérbios 25, 13. Vai dando glória a Deus, igreja. Provérbios 25, 13. Como o frescor de neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com que os que enviam, porque agora, refrigera a alma dos seus senhores. Agora Provérbios 28, 20. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas os que se apressam a enriquecer não passará sem castigo. Repita de novo esse versículo. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Olha só, irmãos, o homem fiel, ele vai ter a bênção de Deus na sua vida. Verdade. Então a gente precisa ser fiel. Agora vamos ler mais dois versículos. Mateus 24, 35. Glória a Deus. E outra pessoa, abre aí para mim, irmão. Quem está próximo aí do irmão Maurício, abre aí Hebreus 13, 14. Mateus 24, 25. 35. Mateus 24, 35. Hebreus 3, versículo 14. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora vamos ler Mateus 25, 21. Vai dando glória a Deus, igreja. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, e te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vamos ler aí Hebreus 3, versículo 14. Glória a Jesus, toda honra e glória dada ao Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Pode glorificar a Deus, igreja. Isso aqui é recompensa da fidelidade, irmãos. Versículos que comprovam que vale a pena nós sermos fiéis, porque a fidelidade ela agrada tão somente o Senhor. Hebreus 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Agora o último, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Abra a Bíblia, igreja, também, toda a igreja abrindo conosco, para examinar o texto, toda a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Enquanto... Apocalipse 2 e 10. Isso, 2, Nada 10. temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, amém? Então, irmão, nós temos que ser fiéis. Olhe para mim agora. E qual é a conclusão aqui desta palavra, irmãos? Façamos todo o esforço possível para nos conservarmos fiéis, irmãos, e recordarmos sempre o que está escrito no Salmo 101, versículo 6. O que que diz? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus, ele procura os infiéis, irmãos.
Ele procura quem? Fiéis. Então é por isso que nós temos que ser fiéis. Porque quando Deus fizer essa procura, Ele vai procurar os fiéis. Quando Deus enviar, o momento oportuno para nós sermos arrebatados, irmãos, Deus Ele vai levar os infiéis, vai levar os fiéis. É por isso que nós temos que ser fiel. E nós não temos tempo mais para brincar, irmão. As coisas estão acontecendo numa velocidade máxima. E qualquer momento Cristo vai voltar. E se nós não tivermos infidelidade, nós ficaremos. E tire isso da sua cabeça. Pastor, eu vou agarrado na saia da mamãe. Tire isso. Isso é mentalidade infantil. Tire isso da sua cabeça. Para nós sermos salvos, precisamos ser fiéis ao Deus. Vamos citar novamente o Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Que cada um de nós possa ser achado fiel no dia da volta do Senhor, irmãos. Não seja fiel. Não aceite corrupção na sua vida. No dia da eleição, não aceite vender voto. Diga glória a Deus. Seja fiel, irmão. Não seja infiel, pelo amor de Deus. Não vote em homens que distorcem a palavra de Deus, irmão. Muito cuidado com isso. Então essa é a palavra que eu trago ao seu coração aqui agora. Fique em pé. Que a gente vai estar orando agora. E depois dessa oração passar algumas informações para os irmãos. Feche os olhos agora. Coloca a mão no coração, irmão. Só quem acha que precisa ser fiel mais ainda a Deus. Eu preciso ser fiel, irmão. Nós precisamos andar em fidelidade. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Pai querido, a mensagem foi ministrada. A palavra foi ensinada ao coração da tua igreja, Pai. Derrama sobre nós um temor e um tremor, para que nós andamos em fidelidade para contigo, Senhor. Porque o cristão tem que ser fiel. Nós pregamos aqui sobre a fidelidade do crente. Aquele que confia em Ti, aquele que espera em Ti, ele tem que ser fiel, Pai. Meu Deus, se nós estamos andando em fidelidade, venha nos perdoar nesta noite, nos purifica, Pai, tira das nossas vidas aquilo que não agrada ao Senhor, tira das nossas vidas aquilo, Pai, que faz nós ser desobediente para com a Tua palavra, nós ser desobediente para com as Tuas ordenanças. Ó Deus, venha sobre nós, Pai, e nos enche do Teu Espírito Santo. Venha sobre nós e nos enche da Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Fortalece a Tua igreja, em nome de Jesus. Pode tomar o assento, igreja. Dê uma salva de palma bem forte, que exalta o Senhor. Os irmãos da live, Deus abençoe a sua vida. Queridos irmãos, já vou terminar, ainda está cedo. Eu quero passar aqui alguns